Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Doutor. E hoje o podcast está especial. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Carlos Alexandre. Hoje eu zerei o game. Pessoal, comigo aqui com a gente, Dr. Carlos Alexandre. Gostei do especial. Bacana. Hein? Vamos ver aqui o que a gente pode falar que enriqueça cada vez mais esse podcast. Pô, não é possível que 20 anos de experiência... Um pouquinho mais. Tem um... Hein? Um pouquinho Tô botando mais. Aqui com cara de... Bota uma gordurinha a mais. Cara de garoto. Hein? Não posso negar também. Não pode negar. Não posso negar. E hoje trazendo aí alguma coisa pra gente falar sobre trauma. Doutor, vou começar aqui o nosso podcast. Primeiro, falando da sua trajetória aí. E, né, hoje você está no INTO, também como uma vez também na Redditor. Trauma. Fala um pouco pra gente aí da sua trajetória. Sim, Rodrigo, na verdade, não pretendia nem fazer medicina, né? Fazer medicina era um desejo do meu pai. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos e meu pai tinha o desejo de ter um filho médico, não necessariamente um ortopedista. Quando ele imaginava médico, ele imaginava neurologista, cardiologista, não um ortopedista. Mas aí na hora, a única coisa que eu sabia, né? Na época lá a gente fazia vestibular e a única coisa que eu sabia é que eu não ia fazer nada da área de exatas. Então eu ia para humanas ou biológicas. Uhum. Aí optei por biológicas, fiz minha faculdade de medicina. Dentro da faculdade decidi pela ortopedia, né? Quando passei pela ortopedia no 5º ano da faculdade, falei, já sei o que eu vou fazer. Né? E isso causou um certo espanto para alguns amigos meus que falaram, cara, ortopedia, tem certeza? Combina contigo? Meu próprio pai também falou, ortopedia, caraca, é isso mesmo? Pai, eu já sou médico, eu estou buscando opção, agora sou daqui É isso mesmo, acho que é uma especialidade resolutiva. Quando eu tive a aula na faculdade, assim, na segunda aula eu já vi aquilo como algo que resolve o problema do paciente, da pessoa que você está tratando. Falei, é isso que eu vou fazer. Se identificou? Na época eu já fazia plantão como acadêmico bolsista num hospital do município. E no dia seguinte eu já estava lá falando com o chefe de equipe. Falei, que é preciso dar plantão. Fez a residência onde? Aí terminei a faculdade, fiz prova, né, para residência médica e fui para o Pederneiras, fui para a UERJ. Fiz minha formação de faculdade na Souza Marques e fiz a minha residência de ortopedia e traumatologia na UERJ. Fiz lá nos anos de 2000, 2001, 2002. E aí, em janeiro de 2003, prestei o concurso, né, da SBOT, né, a prova da SBOT, que é a prova para obtenção do título. Fui aprovado e desde então sou especialista em ortopedia e traumatologia, né, pela nossa sociedade. Já trabalhei em todas as esferas, estadual, municipal, e aqui eu trabalho até hoje na Federal. Estou há 19 anos, como você falou aí, estou no INTO, entrei lá em 2006, estou lá até hoje. Basicamente milito no Centro de Trauma Ortopédico, né, nesse período todo que eu estou lá. Fora isso, na parte privada, eu tenho meu consultório, tenho a clínica onde eu trabalho. Sim. Faço muito sobreaviso cirúrgico na Redditor, né? Hoje eu estou com dias, né, no Hospital Copa D'Or, no Hospital Glória D'Or, no Hospital Barra D'Or, Novo Barra D'Or aqui, e alguns dias também no Hospital da Unimed, Barra da Tijuca. Né? Então a gente atende muito trauma, presta muito atendimento às pessoas que precisam de reparos. Todo dia tem trauma? Todo dia tem. É o pão pode nosso. Eu vou te dizer, pode não ser o nosso dia no sobreaviso, mas todo dia tem trauma. Todo dia tem trauma, né? Tem. Trauma, um professor meu, o professor Nelson Elias, já dizia quando eu era médico residente lá na UERJ, ele falava, trauma é a doença do século. Não tem essa questão do hipertensão, diabetes, o trauma é a doença do século. A sociedade fica cada vez mais evoluída, digamos assim, vai avançando tecnologicamente e o trauma, de certa forma, hoje ele é um trauma diferente. Né? Como a gente está conversando, tem mais de 20 anos. Eu ia fazer essa pergunta. E o que a gente percebe claramente é uma mudança no padrão das fraturas. Né? Hoje a gente vê fraturas muito mais complexas, né, do que a gente via antigamente, ou seja, relacionadas a uma energia de trauma muito maior. Sim. É um mundo realmente mais urbano, mais acelerado, com traumas de mais alta energia. Eu ia fazer também essa pergunta porque, assim, falando do trauma de 20 anos atrás, né, que tinha muito acidente, né? Principalmente da região da Barra, onde a tua atuação é mais presente ali. Que não tinha os radares, né? Então era uma outra, tipo, a Ayrton Senna falava em acidente, com certeza, né? Essa parte aqui do Barra D'Or, essa parte daqui da Barra, tinha acidentes que eram terríveis, né? E isso depois que houve, mudou um pouco, os acidentes mudaram.
Ou pelo menos os automobilísticos, assim, com automóvel. Vou te falar, curioso, mas é paradoxal, porque É. a gente tem muito acidente, principalmente com motocicleta. Motocicleta é... Então, hoje Paciente homem, jovem, com trauma, normalmente vem é fratura de membro inferior, acidente motociclístico. tíbia, Tíbia é campeã. campeã, né? Campeã. O segundo lugar fica longe, nem vê a tíbia, de tão longe que ela está em Pra gente entrar nisso aí, era a pergunta que eu tinha que ter feito. O que é o trauma ortopédico de fato? O trauma ortopédico é variável, né? Você tem um trauma simples, assim, simples que eu digo, é o paciente, a pessoa que está andando, tropeça, cai e faz uma fratura em um dos ossos. Pô, pode ser uma fratura bem simples, muitas vezes até de tratamento conservador. E isso vai variar numa escala até o trauma de altíssima complexidade. Que normalmente, além de ter o elemento ortopédico, né, a fratura grave ou ser um polifraturado, ele ainda tem todo o ambiente clínico ali complicado, né, com traumas de outras regiões. Sim, sim. Traumas respiratórios, comprometimentos abdominais, traumas cranianos, né, lesões vasculares. E aí saber por onde vai começar, né? Para poder fazer essa... E aí, de acordo com cada caso, você vai montar o teu algoritmo de tratamento ali para dar o tratamento mais adequado possível. Porque assim, porque essa pergunta, né? Até para as pessoas entenderem também a questão do que é o trauma, porque assim, você tem não necessariamente uma fratura no osso, você pode ter outro tipo de trauma. A gente está falando, trauma é você acordar de noite e bater com o dedinho no pé da cama, quebrar o seu dedinho. Isso é um trauma, mas é um trauma simples. Trauma, né? Um trauma também que acontece hoje muito em criança, eu já vi uma situação dessa, né? Até em cirurgia mesmo, que é uma menina, no pula-pula, e cara, pai ortopedista... Não deixa o filho no... Eu deixo, mas com o coração apertado. Apertado, né? Eu já fico ali controlando a pressão, porque não é mole. É cotovelo, E até a questão do ligamento, até também acontece também, né, a questão da lesão, pelo trauma ali do impacto ali. Eu acho que, para mim, campeão, né, do ponto de vista de lesão, assim, a lesão campeã do pula-pula é o cotovelo, é o antebraço, mas o cotovelo é o que mais preocupa. A famosa fratura supracondiliana da criança, supracondiliana de úmero. E é o que mais acontece, né? Tem bastante frequência. Bastante frequência, né? O bom é a recuperação, né, dessas crianças, né? Que quando vai tudo bem. Dá tudo bem, né? A criança está ali, ela leva o gesso como troféu. É aquilo que a gente está conversando. Uma fratura supracondiliana vai variar desde aquela fratura que você vai ficar com uma imobilização na criança ali durante algumas semanas, até aquela fratura grave que, se você não tratar rápido, pode trazer complicações severas, né? Como uma síndrome compartimental, às vezes pode ter associado uma lesão vascular. Graças a Deus é raro, mas pode acontecer. Então, o ortopedista que está acostumado a abordar essas lesões, ele tem que estar preparado para todos os cenários. Desses 20 anos, eu vou perguntar, com certeza tem, não é possível. Não tem um caso assim engraçado, falar assim, caramba, chegou um caso, como é que esse camarada, como é que essa pessoa chegou com esse trauma ou algo desse tipo assim? Tem casos peculiares. Né? Casos peculiares. E tem um que eu lembro que eu trabalhava na emergência ainda, no hospital particular, aqui na Barra da Tijuca, e o paciente chegou acompanhado, assim, eu dava um plantão no início do sábado. Começava às 7 horas da manhã de sábado. E o paciente chegou ali por volta das 6, 6h30, né? Um rapaz, devia ter seus 18, 19 anos, não estava muito orientado, acompanhado de uma menina que estava com ele numa festa, da mesma idade mais ou menos. E reclamava que estava com dor, não conseguia movimentar o ombro, o braço. A gente foi examinar, radiografou e notou que o paciente tinha uma luxação glenomeral, ou seja, o ombro dele estava fora do lugar. E a acompanhante falava, doutor, é que ele caiu da escada e começou a ficar com dor, tal. A gente resolveu trazer ele para o hospital, os amigos se reuniram, trouxeram ele aqui. A gente foi, examinou realmente, radiografou, explicou como é que a gente ia proceder para fazer a manobra de redução, levou ele para uma sala, né, isolada. A equipe da clínica fez uma boa medicação para controle da dor, fez uma sedação, né, monitorizou o paciente, fez uma sedação para reduzir o ombro, né? E essa era a única queixa dele quando ele chegou. Ele só reclamava disso. E aí, ele, depois que fez a redução, melhora a dor, o paciente estava sedado, dormiu. Ficou lá dormindo no leito de repouso, com a acompanhante do lado dele e tal. Umas 3, 4 horas depois, os pais estavam lá. Prepara, acho que o fulano já acordou, vamos preparar para dar alta e tal. Tá. Vamos lá ver como é que ele está, ver se ele está bem, para dar as orientações de acompanhamento ambulatorial. Aí, quando chega lá, o garoto já estava um pouquinho mais acordado, mais orientado, e ele... Não, estou bem. Esse meu ombro aqui está melhor, mas tem alguma coisa estranha. Esse meu braço aqui agora está me incomodando.
incomodando? Não tinha queixa nele, mas ele está me incomodando agora. Aí foi examinar o braço não se mexia. Eu falei, não é possível. E aqui, no caso de um lado, ele tinha tido o que a gente chama de uma luxação anterior do ombro. Sim. E aí, quando foi examinar o outro lado, o aspecto é que ele tinha provavelmente uma luxação posterior. E aí a gente foi pedir os exames para o outro lado. E quando pediu, não deu outra, uma luxação posterior do ombro. Então o cara conseguiu fazer uma luxação anterior de um lado, uma luxação posterior do outro, caindo da escada. Né? Assim, um caso bem peculiar, bem fora da curva. Que é difícil acontecer, né? E você chega ali, a queixa Prepara ele de novo, vai ser. Vamos seguir agora para o segundo tempo. Reduzir a luxação posterior, ele foi para o centro cirúrgico. Reduziu sem necessidade de cirurgia, mas foi para o centro cirúrgico e precisou de uma sedação um pouquinho mais aprofundada. Aprofundada ali para ele. Dar uma aprofundada na sedação para reduzir melhor. E é esses casos que tem todo dia. Sempre aparece alguma coisa diferente que o cara fala, mas como é que esse cara conseguiu? A gente só encontra aquilo que a gente procura. Né? Então, isso é uma máxima que a gente tem, cirurgião, que trabalha na emergência, a gente tem que estar atento a tudo, porque tem coisas que são muito visíveis, né, de primeira impressão, mas você tem que sempre pensar no todo, né, ter um olhar bem amplo para tentar diminuir ao máximo a chance de passar alguma coisa. A gente não é infalível, às vezes passa, mas a gente reduz a chance disso acontecer quando a gente começa a procurar, de acordo com a nossa experiência, ali, os detalhes que podem estar faltando no cenário. Hoje, sim, lógico, né? A incidência de maior de uma fratura, hoje o trauma é o idoso, né? Ou não? Varia, é o tipo de fratura, mas com certeza, assim, o idoso, né? Se você for ver, eu até falei um pouco sobre isso recentemente, lá no Instituto, sobre esse tema, né? As fraturas dos idosos, né? Quedas no idoso com incidência de fraturas, e a gente vê que tem locais que são mais comuns. Terço proximal do fêmur, né? Que é a área do quadril, terço proximal do úmero, né? Área do ombro, punho. A distal vértebras. Exatamente. Que caiu. São fraturas mais típicas do idoso, que ocorrem normalmente relacionadas a traumatismos de baixa energia e muitas vezes nem é necessário trauma. É uma fratura que ocorre por insuficiência mesmo, da parte osteometabólica, né? Principalmente desses grupamentos aí ósseos, a coluna talvez seja mais comum. Que é mais comum, né? Esse paciente, né, esse idoso hoje, né, em casa, tem alguma coisa assim para cuidado, para tomar? Porque assim, a família, né, ela tem, é comum, né, normal, vou falar que a mulher geralmente arruma, né, a esposa, né, e tal, tá ali, arruma a casa e troca sempre os móveis, né, isso é comum, né, trocar o móvel, mudar aqui alguma coisa. Isso para quem tem idoso, isso é perigoso, mudar os móveis? Tem muita coisa perigosa. Não só para o jovem, mas principalmente para o idoso. Né? O idoso, a gente pensa sempre num projeto que existiu que a SBOT, né, fez uma propaganda muito grande dele há alguns anos, que é o projeto Casa Segura. Né? Você tentar deixar o ambiente, principalmente domiciliar, que é onde esse idoso fica a maior parte do tempo, projetado de uma forma que dê a maior segurança para que evite um acidente doméstico, que é onde normalmente a coisa acontece, né? Dentro de casa. Quando acorda de madrugada, né? Muito comum. Comum, né? É aquela pessoa que acorda para ir ao banheiro, o idoso tem uma tendência a usar mais o banheiro, não está tão orientado, a força muscular não é muito boa, a orientação um pouco mais frágil e acaba facilitando um tropeço, uma queda, uma fratura do quadril, uma fratura do úmero, uma fratura de onde quer que seja. Queda de própria altura, né? Então a gente tem que pensar em vários fatores, né? O tipo de piso que você vai ter, né? De preferência não ter tapetes, né? Dentro de casa ali, carpetes no caso. Sim. Né? Sempre que possível, uma iluminação, mesmo que suave, próximo ao solo, para servir como referência. Barras, né? de proteção para que o idoso possa se apoiar. No banheiro, porque tem muita queda também no box. Isso aí. Que escorrega. Algo que seja antiderrapante, ajuda também. Porque o idoso é aquela pessoa que ela invariavelmente tem o quê? Uma diminuição da acuidade visual, a audição talvez não esteja tão boa, o reflexo está aquém do que o jovem normalmente tem, a musculatura não tem uma resposta tão boa também, protege menos. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Iluminação, segurança do ambiente, é tudo bem-vindo para você. O idoso tem duas situações aí, né? A questão da osteoporose, né? O osso... A tendência hoje, a gente fala muito, sempre falou, né, perdão, da osteoporose, mas hoje a gente fala de osteopenia, osteoporose, sarcopenia, né? Também, né? Então, assim, você vê os dois pilares, né, tanto a densidade mineral óssea como a qualidade muscular, como fatores que são dois pilares importantes para estar ali acompanhando. Uma qualidade
né, de longevidade, digamos assim. Não adianta falando você assim, envelhecer. Né? sim, a importância de procurar o ortopedista, né, de forma preventiva, né? Porque assim, o cuidado, porque assim, muitas vezes a pessoa procura só depois que cai, né? Normalmente começa assim, né? Começa assim, né? Você tem um evento adverso, é aquela coisa, né? Depois que Isso. arrombaram o seu portão, Então, aí você você vai quer botar o procurar cadeado. vigilância, É, exatamente, é isso aí. não tem como. Porque eu estou perguntando, porque acontece? O paciente, né, o idoso, né? Estou falando especificamente do idoso. Ele pode quebrar o fêmur. Ele caiu e quebrou, ou também ele pode quebrar e cair. As duas coisas podem As duas coisas, mas né? o mais frequente é a fratura vir em decorrência da queda. É ele cair, bater e Bater e quebrar, né? Pode quebrar e cair? Pode, mas não é o mais comum. O mais comum é a fratura ser secundária à queda, ao Sim. trauma. Ao trauma, né? A gente falou do acidente sobre o motociclista. Hoje a gente tem muito aplicativo, né? E hoje o motociclista tem para tudo quanto é lado, né? Ele hoje, certamente, é um campeão de bilheteria, Sim, né? Do centro cirúrgico, né? Acidente, geralmente, por moto. Essa demanda, alta demanda, né? Aí tu fala assim, pô, o cara tá demorando chegar, eu já pedi aqui, o cara tá 1 hora, 2 horas. Uhum. E aí quando vai ver, cancelou alguma coisa. Às vezes o E o cheeseburger não chega, né? A pizza não E, veio. e não veio, né, cara? E assim, o camarada tá lá na. Tua pizza tá lá Ele na tá lá, emergência. ele tá lá com o doutor Carlos Alexandre. Aí ele te perdoa. Eu falei, irmão, tu tá com o doutor Carlos Alexandre, tu tá bem assistido e eu só vou ficar com fome aqui. Mas e é um tipo de fratura complexa para tratar? Geralmente, porque assim, o acidente de moto, geralmente, primeiro que é ali na tíbia ali, né? Na famosa canela. Na maioria das vezes é uma fratura cirúrgica. Trauma, acidente motociclístico, É de normalmente uma fratura alta cirúrgica, energia. tem uma energia considerável envolvida. E aí você, dependendo do tipo de fratura, né, do padrão de fratura, que você vai encontrar, você tem as técnicas, né, que você pode selecionar para aplicar, né, a fixação, seja um fixador externo, uma haste intramedular, placa e parafusos, às vezes uma combinação de técnicas, né, mas hoje, normalmente, quando você pensa na fratura da tíbia, todos os métodos cabem, né, para o tratamento. Depende do perfil de paciente que você vai tratar e principalmente da lesão que você está abordando. Aí você seleciona o que está melhor enquadrado para aquele caso. Quando usar o fixador externo? Depende. Se você for um especialista em fixação externa, você vai querer tratar até a dor de cabeça com fixação externa. Com todo respeito aos meus amigos que fazem fixação externa. Nossos amigos. A gente conhece. De TI. Mas hoje no trauma... E monolateral, para dor de cabeça é monolateral, né? Eu adoro. É uma técnica fantástica. Mas hoje no trauma, a gente basicamente usa o fixador externo como um método temporário. Dificilmente... para uma fratura, uma lesão aguda, a gente vai usar o fixador externo como método de tratamento definitivo das fraturas. Né? A gente invariavelmente vai usar o fixador externo, que é um método rápido, de fácil aplicação, digamos assim. Fácil não, né? Mas uma aplicação mais simples no ambiente de emergência, enquanto a gente vai... Para estabilizar ali, né? Estabilizar isso aí temporariamente, é controlar o dano, né? A gente controla o dano, espera melhorar tanto a parte clínica quando necessária, como as condições locais do segmento afetado, também seja a perna, seja o fêmur, a coxa, né? E aí programa a sua fixação definitiva, que é o segundo tempo, a gente normalmente remove o fixador externo e faz a fixação definitiva, que costuma ser uma fixação interna. Aí pode ser placa, haste, parafusos, aí a gente vê... A gente tem alguns casos aqui, eu vou pedir pro Alex jogar aqui na TV. Doutor, vamos falar desse pezinho, esse tornozelo, essa fratura aí. Fratura desviada do tornozelo. Isso aí é uma coisa que a gente vê com bastante frequência. Né? Pessoa que joga futebol... Eu ia perguntar isso. Vem cá, como é que é a vida do traumatologista, do especialista em trauma, final de semana? A gente estava conversando agora, ela dá uma movimentada e com alguns perfis também que seguem a linha, né? De top 5 ali. Mas eu, quando vejo fratura de tornozelo, também lembro, você perguntou, né, de situações assim mais engraçadas. E eu lembro também que eu estava dando um plantão, nessa época, num domingo de manhã, chegou um médico. E é certo, domingo de manhã. Suado, camisa do clube de futebol, pé pro alto, gelo no tornozelo. Era do Vasco a camisa, né? Do América. Caiu, é do Vasco, né? Mas vamos lá. Aí o colega foi, radiografou, fratura do tornozelo, fratura cirúrgica. Abordou a fratura,
preparado para alta, no quarto, Uhum. dando alta ele e a esposa sentada no sofazinho do acompanhante. E aí conversando, né? Aí ele falou, poxa, só tem uma coisa que ficou bem doída para mim. Eu falei, o que? A incisão? Quando quebrou? Ele falou, não. É que todo domingo quando eu saio para jogar minha pelada, eu escuto a minha mulher falando, não vai que você vai se machucar. Futebol machuca, não vai que você vai se machucar. Diante do que eu tenho hoje aqui, essa cicatriz e essa placa, eu nunca mais vou poder dizer que ela não tem razão. A razão está sempre do lado Ela dela. sempre tem razão, né? Sempre tem razão. É isso aí, mas isso é uma fratura bem frequente E aí. uma delas é o jogador de futebol, aquele cara que joga que o pé prende no... Literalmente é aquele pé que vira. Vira, né? Ele tá aqui, na verdade, aqui pela imagem, você vê que tem ali uma... Isso é uma tomografia, né? Mas... Uma tomografia, uma parte já, uma reconstrução tridimensional de uma fratura do tornozelo que a gente vê aí. Quebrou a parte interna, né? Que a gente chama do malleolo medial, aquela pontinha óssea. Aquele ossinho que dói, que quando bate só serve para isso, para doer, né? Exatamente. E aqui a fratura do pilar lateral, que antigamente a gente chamava de perônio, né? Que é perônio. Eu tava tentando lembrar esse nome hoje. Eu até comentei aqui. Ver que ela tá bem desviada. Né? A gente chama de fíbula. Hoje seria a fíbula, né? Fíbula. Né? E essa fíbula aí distal aí, né? E aí, literalmente, quando acontece essa fratura, a pessoa chega e fala, doutor, eu torci o pé, eu ouvi um estalo e parece que meu pé ficou solto. E realmente fica solto, porque você perde os pilares de sustentação, né? E aí você realmente, para reorganizar isso aí, não tem como isso acontece. Isso também pode acontecer, não nessa proporção aí, talvez, também para mulher que usa aquele sapatinho alto. Pode também acontece também, né? Pode, é o suficiente para poder ter um trauma ali de inversão do pé. Né? Que exagera naquele sapato e tal, e de repente dá um piso em falso também. Sim. Pode acontecer também esse tipo de fratura, né? A gente entende que, assim, não necessariamente você tem que ter uma energia alta de trauma para acontecer, né? Muitas vezes é o jeito... Descendo escada. É o mecanismo que leva a uma fratura não necessariamente relacionado a uma alta energia. Né? A forma que acontece, é o famoso mau jeito. Passa aí pra gente ver como é que ficou esse raio-x aí, lindo. Olha aí que coisa... Essa aí foi a reconstrução. Como é que fica ali a... Nessa fratura, normalmente, a gente começa abordando pelo componente lateral, né, pela fíbula. Faz o que a gente chama de redução, né, que é reposicionar os segmentos ósseos da forma mais anatômica possível. Sempre lembrando que as fraturas de tornozelo são fraturas consideradas articulares, então quanto melhor for, né, essa redução, maior chance de um resultado funcional mais satisfatório. Então, a gente faz a redução, depois aí foi feita uma fixação com uma placa, né, uma placa de titânio, alguns parafusos. Depois de feita essa fixação, a gente passa para o componente interno, né, que é o malleolo medial, através de uma segunda via de acesso. E aí é um fragmento menor, onde a gente não precisa usar placa, usa parafusos especiais ali de autocompressão, né, para fazer a fixação desse fragmento ósseo depois que ele é reposicionado. Essa placa aí, então, é uma placa de tíbia... De fíbula. É uma de fíbula, perdão, de fíbula anatômica distal, né? Ela é específica para esse... Tô falando isso porque eu fui lá no chat GPT, entendeu? Hoje tudo é justo. Doutor Google, o senhor passa de problemas hoje? Tem assim, algumas coisas assim, de consultório? Doutor, eu vi no Google. Tem isso. Vi no Doutor Google. Hoje você lida com dois tipos, né? Você tem as pessoas formadas em medicina e as informadas em medicina. Informadas em medicina. Exatamente. Então você tem que apreciar com moderação essa informação, né? Tem que ter uma informação de boa qualidade, porque a gente sabe que muito do que a gente recebe de informação, infelizmente, está longe de um padrão de qualidade aceitável. Então tem que tomar muito cuidado. E chega muito hoje no consultório, o paciente já chega já com o diagnóstico dele, né? Muitas vezes, pelo menos ele acha que ele chega, né? Doutor, é só botar o pino, hein? Ele chama de... Doutor, eu tô cheio de pino. Do seu carimbo, né? Tipo, eu já sei tudo, agora só não tenho o CRM aqui. Você me empresta? Rapidinho. São só 2 carimbados aqui, eu já sei qual exame que eu vou fazer, qual é a fisioterapia que eu preciso. Mas assim, aqui você vê que ainda tem um sistema aqui, provavelmente um sistema de fixação elástica. Não parece, mas aqui tá passando alguma coisa do... É uma âncora de tecido. É um sistema que tem uma âncora de tecido que fica na tíbia, e um bottom de titânio lateral ali na fíbula. Entre eles, você tem um fio de alta resistência, né, que mantém os ossos bem posicionados
de uma forma elástica, né, que permite um certo grau de Uhum. movimento. Isso aí para Mas- poder fechar a pinça ali. Mantém a pinça estável, né? Uhum. A mortalha ali estável, enquanto a parte ligamentar está Vou te falar que quando eu vi o raio-x, né, e eu falei assim, pô, mas isso também parece alguma coisa aí para fazer ali uma para reduzir, né, para fechar. Mas como eu não vi a âncora aqui, né, no coisa, eu essa fiquei não aparece. não aparece, né? Aí eu falei assim, Talvez o sistema mais conhecido, né, seja com 2 bottoms, né? Que Sim. a gente passa um bottom até a porção medial da tíbia. e outro aí para poder fechar ali ficam na. bem visíveis na imagem. Não, bacana. Vamos ver outra imagem aí? Clavícula. Aumenta um pouquinho, aquela clavícula também do jogador de. Vai sobrar tudo pro jogador de futebol, né? Acontece. Essa aí Pensa joga muito, né? Futebol, patinador, Do- skatista. Surfista, Surfista. acontece. Também, Eu tive acontece. um anestesista também, um amigo também, teve uma coisa dessa aí que, cara, surfou. Eu falei, cara, tu tá surfando aonde, amigo? Mas Como é que tu conseguiu fazer isso? Que tem coisa que tu fica assim, cara, como é que tu conseguiu quebrar a clavícula, pô, numa onda? Que onda foi essa, né? Normalmente você cai e vai se defender apoiando a mão no chão, né? E a energia do trauma vai se concentrar lá na clavícula, levando a fratura. Isso é uma fratura de terço médio, né? Aham, tá bem aqui Um na. terceiro fragmento ali bem evidente, que parece uma seta, né? Ah, sim, sim. Um fragmento terceiro, uma cunha. E com um desvio considerável, né? Você consegue... É, mesmo pra quem poder não é ortopedista reduzir. entende que Aham. tá bem quebrado. É, passa aí pra gente ver como é que ficou esse. Vamos pro resultado, né? Que é o. Bom, o antes e o depois. Antes e depois, né? Aí, olha que coisa linda aí, ó. Assim, bem parecido com o que a gente viu no tornozelo, né? Também é uma placa anatômica, ela é específica para tratamento das fraturas de clavícula. Ali parece que tem um bottom ali também, né? Provavelmente. Ali é um parafuso. Ali é um parafuso? É fora Tá. da placa, um parafuso. Botou só para interferência, né? Ele foi para solidarizar. Lembra que a gente tinha aquele terceiro fragmento? Então ele acaba dando a compressão entre aquele fragmento menor e um dos dois principais. Para comprimir ali. Para você ter um bom parâmetro, né, de redução. Você consegue melhorar um pouco a anatomia ali para te dar um parâmetro de redução mais fidedigno, né, na reconstrução. E esse tipo de placa, falando de clavícula que está aqui, né? Sim, um osso bem subcutâneo. Né? Isso fica. Essa placa ela fica exposta ou esse perfil dessa placa ela é baixo o suficiente que. Os implantes evoluíram muito. Hoje o perfil dos implantes, assim como a biocompatibilidade, é muito alta, né? Então, mas realmente, em regiões onde você tem menor cobertura muscular, você tem uma chance maior, né, desse implante ficar visível, palpável, né, sensível ao paciente. E em algumas situações, ser até uma indicação para retirada desse implante depois da recuperação. Consolidou, essa placa ela pode ser removida. Pode ser depois removida? De um tempo confirmada a consolidação, se a placa estiver incomodando, pode ser uma... porque assim, ela pode ser anterior, né? Indicação. Tá de forma ali anterior. Isso. Essa aí ficou superior. Superior, né? mas... Você pode colocar anterior também. Anterior, dependendo, né? Dependendo do traço de fratura, da preferência do cirurgião. Dali da tua técnica que você escolheu. Exatamente. Ali, né? Mas a gente vê assim, clavícula, cotovelo, né? A parte aqui do olecrânio, patela, né? Que é a famosa rótula. A rótula. Minha avó chamava de rótula. São áreas que você tem uma cobertura menor de envelope muscular. Então, as fixações que são feitas têm uma chance maior de causarem algum tipo de desconforto a ponto do paciente tratado, né? Da pessoa tratada, futuramente, depois da consolidação, pedir pela remoção do implante. Eu vou dizer, não é muito frequente. Muito frequente não, né? Não. Na minha prática, pelo menos, até bem raro. Por ser titânio também é difícil também, tem rejeição? Titânio, aço, carbono, tudo funciona muito bem. Tudo funciona. Né? São normalmente ligas, né, que tem uma boa biocompatibilidade. Aquela coisa de rejeição ao implante, rejeição à placa, rejeição à haste. Raríssimo acontecer. É difícil, né? Vamos ver uma outra aí, Rafa? Abrir um pouquinho só para poder ficar aí. Dá para ver ali que tem uma fratura. A parte articular né? Do húmero, né? A parte baixa do braço ali, né? Onde você tem a mobilização. Passa a imagem, porque essa aí ela não está aparecendo. Eu tô vendo aqui a fratura, né? Mas ela tá ali explodida ali nessa tomografia, né? A gente voltou aí novamente uma tomografia, né? Uma reconstrução tridimensional, um dos cortes só, né? Só, né? Imagem... Tem outros cortes, mas esse ficou mais... É uma imagem aí que você vê isolada, mas é um exame que a gente vê numa série, né? Você vai Sim, uma sequência ali. Uma sequência de imagens e consegue ter uma noção tridimensional do que aconteceu e planejar melhor o tipo de tratamento que você vai aplicar, desde a via de acesso até a escolha dos implantes. Outra imagem aí, que eu acho que, não sei se já é
a imagem da placa. Cara, essa cirurgia ficou muito bonita. Que eu acho essa cirurgia linda. Ficou... Porque assim, a gente sabe que é trabalhosa ela, né? Bem trabalhosa. Porque para reconstruir isso aí e devolver, o paciente fica legal, ele volta a jogar o tênis dele, se ele... A expectativa é Sim, sempre né? que você consiga Devolver. fazer essa pessoa retornar às atividades que ela conseguia praticar previamente ao trauma, né? Na maioria das vezes a gente consegue um resultado funcional bem satisfatório. Vendo essa situação aí, né? Você tá olhando lá a TC, viu as sequências das imagens, tu fala assim, pô, a cirurgia aqui, né? Do jeito que a casa gosta, tá acostumada a pegar isso aí, Sim. esses traumas e essas Eu coisas. sou suspeito para falar. É. Eu adoro essa fratura. É uma fratura que dá trabalho, é uma fratura que é desafiadora. Exatamente. Ela tem vários detalhes técnicos, né? Você tem que tomar cuidado em vários momentos da cirurgia, né? Tanto no trato da parte óssea como na abordagem da parte de nervos e vascularização, Sim. principalmente dos nervos que passam na região. Mas é uma fratura que você vê aquilo tudo fora do lugar. E quando você termina a cirurgia e olha novamente, assim, parece que é uma coisa realmente do antes e depois. A satisfação de você ver tudo reconstruído, testar o movimento na sala e ver que atingiu o objetivo, eu acho espetacular. É importante, duas coisas aí que o senhor falou. Né? Na hora que tá mexendo ali, né, e tudo, tem que ter o cuidado, porque passa os nervos aqui, né? E aí pode afetar a mão. Então tem que ter o cuidado ali para afetar os dedos, né? Sim. Isso é uma coisa, né? Essa é uma fratura que eu, particularmente, quando vou abordar essa fratura, eu já previamente informo a pessoa que vai ser tratada, né? Que a gente vai estar em contato direto com o nervo X, com o nervo Y. E pode... E que isso, mesmo que o nervo esteja íntegro, pela manipulação ou pela própria fratura, você pode ter uma disfunção temporária desse nervo. Então, assim, o nervo está inteiro, mas ele não está funcionando de forma 100% adequada. E aí essa pessoa pode ficar alguns meses depois da cirurgia ainda sentindo dormência, choque, algumas sensações, às vezes até difíceis dela explicar o que ela está sentindo, né? Mas em determinadas áreas... Até porque ela sofreu um trauma, ela tem que ter assim, olha só, você não está mais 100% do que você nasceu, né? É diferente, né? E essa, eu ia falar que acontece também. Quando o paciente, bom, eu sei que lá no intraoperatório, tá ali, você, bom, botou lá, fez o teste, tá tudo certinho, beleza, né? Tá tudo ali, ó, movimento, tá fazendo ali. Chega no consultório, o paciente fala o quê? Pô, não consigo. Acontece? Fala assim, doutor, meu braço tá travado. Assim, é normal, né? O gato escaldado teme água fria. Então, a pessoa que tem uma fratura dessa, ela viveu um momento ali. Aquilo do vai trauma, ficar guardado na memória dela de alguma forma. Até ela desapegar, digamos assim, daquela lembrança, demora um pouco. E, às vezes, nem desapega por completo. Então, assim, a nossa função enquanto médico que está tratando essa pessoa é estar orientando, né? Tá explicando, tá acompanhando, olha, tá tudo bem, pode fazer um movimento. E tem coisas também que, independente do desejo do paciente de fazer ou não a movimentação, a coragem do paciente de fazer ou não a movimentação, fogem ao controle do cirurgião. Por exemplo, a cicatrização do que está em volta do osso, né? A gente consegue montar a estrutura óssea, estabilizar aquilo ali de uma forma excelente. A mecânica ali do reparar ligamentos, né? Reparar tendões, mas aquilo ali vai passar, como você falou, uma área traumatizada, aquilo vai passar por um processo de cicatrização. Tem pessoas, né, que a gente vê, fazem um corte na pele, você olha, não vê cicatriz. Tem outras que você olha o mesmo corte, tem um queloide, uma cicatriz hipertrófica. Então, isso acontece nos planos mais profundos também. Então, às vezes, a cirurgia está lindíssima do ponto de vista de reconstrução, mas existe uma limitação do movimento por uma fibrose que se formou, por mais que você tenha trabalhado para que ela não ocorresse, a natureza quis que ela se desenvolvesse. Pode ter a questão da fibrose e tem também a resistência do paciente, que ele tem ali com trauma de falar assim, cara, não vou até aqui. E isso é uma coisa que a gente tem que passar, porque quanto mais tempo a gente diz em ortopedia, movimento é vida. Sim. Né? Então, assim, quanto mais tempo a pessoa, principalmente quando tem um trauma articular, ela limita a movimentação, mais alimento, mais chance ela está dando para essa fibrose crescer. Sim. E dificultar cada vez mais a recuperação. Né? Então, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Uma boa estabilidade, um bom ritmo de mobilidade, um bom ritmo de trabalho muscular, de liberação miofacial,
para buscar realmente o melhor resultado funcional Então, final possível. Então, assim, depois da cirurgia, ainda tem que ter um trabalho ali psicológico com o doente, com a família. Pode ser necessário até um suporte psicológico. Lógico. O paciente ficar não, mas acaba que o senhor melhor. também acaba lhe dando uma... Ah, sim. Não tem como fugir disso? Muito difícil. Muito difícil, muito né? Difícil. Tem que tratar também a cabeça do doente. Sim, com certeza. Para ele voltar às atividades dele, a fazer as coisas. Eu falo para meus pacientes, assim, na maioria das vezes, operar é uma situação trivial para o cirurgião, né? Quem está sendo operado, via de regra, estaria a primeira, segunda vez deitado numa mesa de cirurgia. Então você não sabe o que esperar, né? Você tem aquela ideia, vai ter um corte, o médico falou que vai botar um parafuso, mas tirando isso é uma coisa muito grosseira, né? É. Depois é que a ficha vai caindo, vai sedimentando e você vai tentando dar uma orientação da forma mais precisa possível. Eu tô perguntando isso porque, assim, né? Aí lá no início do nosso papo, você falou assim, pô, meu pai, né, queria que eu fizesse, ficou surpreso de fazer, ele queria que a pessoa ia fazer outra coisa. Ou seja, cara, eu tenho outras especialidades aí, sem ser ortopedista, né? Falava que para ser ortopedista o sujeito tinha que ser forte e burro. Uhum. E assim, eu não me incomodo de não ser forte, não. Mas modéstia à parte, eu nunca fui burro. Então eu falava, não tem nada a ver. Cara, e tem que ser tem que... a experiência, né? Enfim, dia a dia. Eu adoro. E isso aí realmente é uma arte. Porque não é fácil reconstruir isso aí, devolver toda essa... Né? E ainda ter também o pós, que eu estou falando assim, que tem tudo que envolve, né? A cirurgia, assim, o tratamento não termina quando você faz a sutura da pele. Fechou, fez o curativo, acabou, está resolvido. Ali é o primeiro passo. Né? A recuperação funcional, a cicatrização completa vai levar meses. Eu sempre pergunto aqui, né? E assim, esse ano, eu tô... Cirurgia marcada... Vou botar aí para dando tudo certo. Sabe aquele dia que, cheguei... Uma cirurgia de trauma, seja ele qual for, né? Que é mais ou menos o tempo cirúrgico, é mais ou menos... Dependendo do fator, é tudo aquela média ali de tempo ali. Vamos dizer, marcou lá 7 horas da manhã. E aí acaba 11. Né? Tá dentro ali. Esperado. Olha só, 7 horas está marcado no centro cirúrgico. Sim. Né? Troca de plantão, tem tudo isso aí. A equipe chegou, todo mundo fez. Mas aí tem. Um negócio desse me dá até uma pressão aqui. Já dá uma dor, né? Esse é um sofrimento diário de quem. Aí acontece da equipe atrasar, a instrumentadora atrasou, pô, cadê? Né? Vou te dizer. A instrumentadora é gente boa, né? Às vezes a questão não está relacionada à equipe em si. Não, é a estrutura toda em volta, tudo que envolve, né? É tudo que está os astros, vamos dizer assim, né? Eles têm que estar muito bem alinhados. Alinhado ali todos os... Para você conseguir começar a cirurgia todos os planetas, horário, né? Isso é quase... fora da curva. Mas aí tem um detalhe. Aí vem a família. Porque o paciente desceu... Se ele descer 7 horas, que é a troca de plantão, já é uma... Ele chegar na sala às 7 horas, você já está ali muito feliz, né? Fala assim, cara, tá começando o dia tudo certinho. Como é que é esse gerenciamento? Eu vou te falar, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado, assim, tem muita atenção para esse ponto. E é praxe. A gente, talvez uma grande quantidade de problemas venha da falha de comunicação. Né? Então, a gente podendo reduzir ao máximo esse tipo de falha... Para não ter esse desgaste. Diminui a chance, muitas vezes tira toda e qualquer possibilidade de problemas. Mas eu sempre sou bem claro para o paciente, porque o paciente quase sempre pergunta, doutor, mas quanto tempo é para o senhor me operar? Essa pergunta Eu falo, a sua cirurgia, que eu conto como a cirurgia é eu fazer o corte, reposicionar o osso, estabilizar o osso e fechar o corte, fazer seu curativo. No seu caso, leva em torno de 1h30. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender do que a gente tiver de ritmo cirúrgico lá. Porém, se você for ver a sua chegada, o tempo para você vai levar para chegar ao centro cirúrgico, para preparar o seu posicionamento, fazer a sua anestesia, depois que eu faço o curativo, limpar tudo, descrever o que foi feito, ver se a documentação está ok, checar as imagens, recuperar-se um pouco da anestesia para voltar para o quarto, está longe de ser entre o E aí eu queria que você falasse também que tem a questão, antes de começar a cirurgia, o checklist, que é sim. que tem ali o... É o time out, né? a pausa cirúrgica. Ali para poder, antes de começar ali, ó, tá tudo... Tá tudo ok, podemos incisar. Tá todo mundo... Tudo pronto. E essa hora, como é que fica o cirurgião ali? Fala assim, cara,
Vou te falar que essa é a melhor hora. Quando eu posso incisar, é a melhor hora. Eu falo agora Por sobre quê? o museu e a fratura. Agora tá na minha mão. Por Tá quê? ótimo, que Porque não eu tô venha mais trazendo nenhum isso. problema. Eu tô trazendo isso, porque muita coisa foge do teu controle. Não depende de você. Isso. Não depende. O cara do raio-x, se ele tá lá na sala posicionado, se desceu, né? A sala, tem o circulante, tem todo mundo que envolve. Tá envolvido, são várias pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E essa hora que você fala assim, Quando dá, ó, tá tudo pronto, pode decolar? pode. Ótimo. Aí é a melhor hora. É ótimo. É a hora que você fala assim, cara, agora tá É comigo. ótimo, exatamente. Você vai entrar ali em campo e já sabe o que vai encontrar, você vai resolver. Fica doido pra essa hora, o cirurgião? Fico. Ansioso para chegar e falar assim. Muito aguardado. Todo mundo confirmou, tudo ok, ó, material, tá tudo conferido. Tudo... Melhor do que esse é só o momento em que você realmente coloca o último parafuso e fala: ótimo, acabou, vamos limpar, vamos fechar e foi tudo bem. Ótimo. Esse. E melhor ainda é quando o anestesista te fala: tá tudo ok, vou acordar, acordou bem, tá sem problema. Pô, tá legal, aí você mexendo fica mais tudo, feliz tá tudo ainda. bem. Aí é a tríplice coroa. Tá. Começou bem, terminou, melhor ainda. Mas aí tem um detalhe, né? Disso tudo aí aconteceu, tá tudo ok. Aí acabou 11, né? Porque tô botando aqui 11, dando 7, tem todo esse tempo, né? E o paciente, ele esquece tudo que foi falado? Normalmente sim. Ele fala, ele conversa com o senhor conversou, falou com a família, falou com todo mundo. As pessoas normalmente, numa situação de emergência, vão só... Por que todo mundo esquece? Vamos te fazer essa pergunta, sabe por quê? Eu fiz um procedimento agora recente. O médico chegou, falou comigo, né? Não foi ortopédico. E foi um problema com o angiologista, né? Pra ficar claro, de repente o pessoal pode pensar que esse cara, o cara fez alguma coisa aí, né? Sabe como é que isso é? Aí, como é que é a mente humana? Como é que é a mente humana, né? Mas, de ser humano, né? E aí o médico chegou para mim e conversou, vou fazer isso e tal, vou preservar a tua safena e tal, não sei o quê, vai dar para preservar e tal. Conversou comigo, falou. Aí minha esposa chegou para mim e falou assim, e aí, o que ele falou? O que você vai fazer? Não sei. Eu falei, caramba, eu tô igual os pacientes lá do... Porque ele fala, a gente tá tão preocupado. Ele falou, e assim, a gente é experiente, né? Tô acostumado a ser cirúrgico, cirurgia. E de repente o cara falou comigo, eu falei, cara, não sei. Aí ele passou no quarto, eu falei, fala pra mim, repete aí pra eu ouvir, porque... Né? Primeiro que na consulta, não sei se acontece lá, né? A gente chega pra fazer a consulta e qualquer consulta que eu vou com a minha esposa, sempre vai comigo. Eu falei, cara, vai comigo, porque eu não sei o que perguntar. Não... E aí ela chegou outro dia, aí chegou lá. Eu só chego no médico, vou ser honesto, tá? Quando eu chego no médico, eu dou bom dia, doutor. E depois eu falo pro doutor assim, nem eu sabia que eu tinha isso. Porque quem falou tudo foi ela, né? Pra gente, minha mulher, ela que fala tudo. Eu fico assim, eu só dou bom dia, doutor, ele fala assim, eu nem sabia, as minhas palavras, eu não sabia que eu tinha isso, porque ela fala, ele tem isso, ele faz isso, ele não dorme desse jeito e tal, e depois no final... Você não percebeu. Né? E no final, doutor, muito obrigado. E tô indo embora e, cara, não sei. Ela, minha mulher que sabe das coisas, vai falando e tal. Eu falei assim, caramba, eu tô aqui e ela vai falando as coisas. Acontece muito isso no consultório, vai o parente ali e o doente mesmo, ele não fala nada, né? Com frequência. E, assim, você passar para a pessoa que você vai tratar realmente, é difícil. Porque, assim, se você passar uma coisa muito técnica, ela vai passar muito longe de entender. Né? Se você passar uma coisa muito superficial, é capaz dela achar que é algo muito banal, é meio como se ela não tivesse um problema, tivesse uma besteira para resolver. Então você tem que achar o ponto de equilíbrio onde você possa fazê-la, de certa forma, entender, a grosso modo, o que você pretende de tratamento. Para conectar nessa relação do médico-paciente, que é importantíssimo. Eu te digo, são coisas assim, a maioria das pessoas que tem uma fratura, qual um dos grandes temores delas? A gente falou do fixador externo. As pessoas falam, doutor, depois que você explica tudo, você fala que vai botar uma placa, você fala que vai botar parafusos. Aí a pessoa, doutor, eu não vou ficar com aqueles pinos para fora. Né? A preocupação. Então, assim, a cabeça dela estava ali te ouvindo 20 minutos, meia hora, com a antena. Preocupada. Eu não posso deixar de perguntar se eu vou ficar com os pinos para fora. Aí você fala, não. A ideia é não colocar aqueles pinos para fora. Como eu te falei, vai ser uma placa nessa posição. Ela fica junto ao osso, os parafusos ficam dentro do osso, a sua pele, a sua musculatura vai cobrir a região. Você não vai ver nada, você externo, vai ver os pontos. Ah, tá, doutor, tudo bem. Dá aquela
Relaxa, a pessoa fica mais tranquila. Porque ela não sabe, né? Ela não sabe, é Não sabe normal que vai não vir. saber, exatamente. E aí O engenheiro chega aqui para mim com um monte de cálculo. Ó, Cara. vou construir a ponte assim, porque ela tem que ter essa inclinação, tem que ter essa estrutura, o material tem que ser esse. Eu vou ficar, pô, o cara é um engenheiro, ele estudou para isso. Sim. Né? Então, deixa ele construir a ponte dele. É. Né? Mas se ele me explicar só, poxa, eu vou construir a ponte aqui, porque vai facilitar a tua vida sair do ponto A para o ponto B sem ter que fazer isso, aquilo, outro. Eu, tá ótimo, tá justificado porque que eu vou. Porque que eu preciso dessa ponte. Né? E aqui, você, ó, o seu tornozelo ele está quebrado, totalmente instável. Então é necessário que para você ter uma recuperação funcional satisfatória, Sim. a gente busque realinhar esse osso, estabilizar de forma eficiente para que a natureza possa trabalhar num ambiente mais agradável em termos de cicatrização, Sim. buscando o resultado funcional o melhor possível. É assim. Bom, eu ia falar sobre academia, a galera que faz crossfit. Virou um paciente recorrente no consultório? Tem bastante. Acho o crossfit assim, a gente já falou aqui, a gente ortopedia considera movimento vida, então acho que é importante, o pessoal está se movimentando, está trabalhando a musculatura, só que do outro lado também do pêndulo, você tem que fazer isso de uma forma adequada para você. Né? Não é todo mundo que está preparado para praticar crossfit. Né? Não é uma atividade... Vou entrar e vou começar a fazer o crossfit. Exatamente. Vai... A pessoa olha, é o que está na moda e vai se aventurar a fazer. Se é uma pessoa sedentária, ela está fadada a criar um problema para si ou mais de um, né? Agora, se você pega uma pessoa que já tem um treinamento, já tem um condicionamento, e ela está pensando em mudar o tipo de abordagem que ela dá para o treinamento, e, poxa, acho que o crossfit vai ser legal, é diferente. Né? Então, você tem que estar preparado para suportar aquilo que você se presta a fazer. Né? Tem gente que faz muito bem musculação, tem gente que nada muito bem, tem gente que joga beach tênis, tem gente que faz hidroginástica. Tem gente que só paga academia. Exatamente. Tem gente que só paga o controle da televisão. Eu, pelo menos, vou fazer, cara, pelo menos tá pago, entendeu? Academia. A minha academia, quando eu vou lá, eu tenho que botar o dedo, o digital nunca é reconhecido. Nunca é sido. Eu tenho que cadastrar de novo. Eu fico um tempinho sem aparecer. Mas, cara, tem como, né? A vida... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Entrando fugindo um pouquinho aqui do assunto, fora isso, consegue fazer alguma atividade, alguma coisa? Tem alguma... eu gosto de jogar bola, eu surfo. Eu gosto de descansar, ficar com as crianças. Só? Filho, brincar com as crianças mesmo, filho? Dar uma caminhada, muito... Esporte... acho que esse esporte pode acabar me matando, mas eu gosto de parar. Porque as pessoas perguntam assim, né? Eu falo assim, cara, o que o cara gosta, né? Porque assim, eu já vi vários médicos, cara, eu gosto de surfar, outro, jiu-jitsu. Eu gosto de viajar, minha esposa gosta muito de viajar, e aí normalmente ela que monta tudo, eu vou e fico feliz da vida quando viajo. Ela já montou mas se você falar, você vai parar, programar, ajustar... Não tem como. Nem passa pela minha cabeça. Quando eu vejo, a passagem é dia tal, a gente vai ficar tanto dias. E a melhor coisa, né? Ótimo. É frio, mala tal. É quente, mala tal, e vamos embora É isso aí. E adoro viajar. E não se arrisca também em fazer nenhum esporte para também não virar paciente, né? Eu tive um episódio recente aí que eu sempre falo no grupo dos pais da escola, tem o futebol. Cara, não vou jogar futebol. Futebol é se machucar. Vocês são meus pacientes, né? Em potencial, não vou... Aí teve uma viagem de fim de semana da turma e eu fui me aventurar a jogar futebol. Joguei a primeira partida. Na segunda, panturrilha estourou. Caramba. Aí todo mundo ficou, final de semana inteiro, eu mancando e o pessoal pegando no meu pé. Você bem que falou que ia se machucar. E gelo? Gelo, anti-inflamatório, espera cicatrizar. E o gelo, né? No trauma, assim, né? Trauma agudo, normalmente é ótimo. Tem que usar... É um anti-inflamatório natural, né? Você protege a região para não ter o contato direto de gelo na pele e faz a aplicação local. Torcer, bater... Nós vamos entrar aqui no mitos e verdade. A gente já está caminhando já para o final. E a gente vai fazer algumas perguntas. Você fala assim, mito ou verdade? E foi um breve comentário. Minha opinião. Tá ali o seu comentário. Quem sofre uma pancada forte e consegue andar, é sinal de que não quebrou nada? Isso não é verdade, não. Porque você pode ter uma fratura que te permita fazer carga. Como a gente falou. Sim. Depende da lesão. Né? Por exemplo, uma fratura do colo do fêmur. Tem determinados tipos de fratura do colo do fêmur que você consegue ainda fazer uma carga, mas com uma dor forte, ela incapacita. Né? Parcialmente, mas incapacita.
Fraturas ao redor do joelho. Dificilmente você vai conseguir andar ali também se você tiver uma fratura do joelho, conseguir fazer carga, pelo menos por um período prolongado. Né? A incapacidade funcional ela é muito aguda, essas fraturas de membro inferior. Sim. Então, é possível, mas não é uma verdade que você bateu e conseguiu fazer alguma coisa, aquilo não quebrou. Você pode ter uma fratura incompleta, que às vezes vai se completar. Sim, né? O importante é você ver o cenário como um todo, investigar e, de preferência, ali, pecar por excesso. Né? Você bateu. Cara, tá com inchado, tá com uma dor mais forte do que deveria, nada melhor do que fazer uma radiografia, um exame físico-ortopédico para entender se quebrou. E muitas vezes a família, não, fica em casa, pô, vamos aqui botar um gelinho, vamos aqui arrumar uma posição, que a pessoa tomar um analgésico. Doutor, eu bati com... Essa minha lesão da panturrilha, vou te falar. Todo mundo veio, pô, você já fez a ultrassonografia? Você já fez a ressonância? Eu falei, não. Eu sei a lesão que eu tive, ela vai levar tantas semanas aí para eu ficar 100%. Até lá eu vou tomar meu anti-inflamatório um tempinho, vou fazer meu gelinho, diminuir o esforço e ela vai se diminuir a carga ali na perna ali que sofreu. Exatamente. Agora, se eu tivesse caído, bati a perna, poxa, tá inchado, tá doendo, tá inflamado, não melhora, tomei um anti-inflamatório, não melhorou, vamos radiografar. E assim, quando acontece com o médico, né, alguma coisa é pior, né? Porque a ignorância é uma benção, né? Hein? Muitas vezes, sim. Quando você não sabe de nada, eu falei, cara, beleza, mas quando você sabe que aconteceu uma coisa, você já imagina um cenário, né, muitas vezes catastrófico, né? Que assim, você vai assim, pô, caramba, fraturei alguma coisa, né? Pro médico ele é ruim as coisas, em geral, porque ele sabe, pô, isso é doença, isso é uma coisa, e tudo ele acaba... Você tem uma noção melhor. Né, das coisas, né? Pode ter acontecido. Pode ter acontecido. E você conduz de uma forma diferente. E por mais que, lógico, foi uma panturrilha ali e tal, você beleza. Ali tá... E eu te digo mais, assim, pro próximo, eu procuro realmente pecar pelo excesso. Né? Na dúvida, sempre pro réu. Eu procuro investigar até em excesso para descartar uma possibilidade do que deixar aquela pessoa ao léu. Né? Não, vai embora, não foi nada, não volta aqui nunca mais, você tá bem, não existe isso. Né? Tanto que a gente fala que é bom você, quando desconfia de alguma coisa, você ter teu médico acompanhar com ele. Né? Porque você acaba, às vezes, a pessoa tem um problema, vai no médico, aí faz um tratamento mais agudo, melhora, aí aquilo volta, aí você vai no outro médico que nunca te viu, aí vai no outro médico, você acaba com 4, 5 médicos e sem nenhum. E as opiniões que pode... Fica só apagando incêndio. Apagando incêndio. É um processo que já pode estar se desenvolvendo ali de forma crônica e você está deixando passar um tempo ideal para tratamento. Vamos lá. Luxação é a mesma coisa que fratura? Completamente diferente. Né? A fratura é quando você tem perda da integridade óssea, seja ela parcial ou total, e a luxação, diferente do que as pessoas acham, na maioria, né? As pessoas falam, foi só uma luxaçãozinha. A luxação é uma emergência ortopédica. Né? A luxação é quando a articulação perde a congruência. Literalmente, a articulação fica fora do lugar. Isso é uma luxação. E tem que ser tratada, né? De forma adequada. A fratura é a estrutura óssea mesmo. É a perda da integridade parcial ou total do segmento. Então... São coisas totalmente distintas. Totalmente distintas, é que nem a artrose e a osteoporose. Né? A pessoa fala são muito parecidos. A artrose é um processo da cartilagem, do revestimento ósseo na parte articular, e a osteoporose é uma doença, né? O problema da densidade do osso. Né? Bom, toda fratura precisa de pino ou placa? Não, a gente conversou já isso aqui. Tem fraturas que vão muito bem com o tratamento conservador. Muitas fraturas tem algumas fraturas que você trata até fraturas de dedo, do pé, você trata até com esparadrapo. Então, o tratamento de uma fratura pode variar de esparadrapagem, né, um strapping, até a colocação de pinos, placas, parafusos, hastes, fixadores externos, né, próteses. Então, de cada caso é um caso. E o tratamento conservador, né, o gesso, enfim, como o próprio esparadrapo. Tem fraturas que você pode usar prótese? Tem algumas situações que você, quando apresenta a fratura de um segmento, você sabe que a melhor conduta vai ser, ao invés de fazer uma cirurgia de reconstrução, que seria fixação interna, é você fazer a cirurgia de substituição. Talvez a mais comum dela seja a fratura do colo do fêmur no idoso. É o idoso que tem a fratura do colo do fêmur desviada, ou seja, os fragmentos ósseos se deslocaram. Isso a gente entende, já sabe, já tem uma robustez na literatura que indica o quê? Que a vascularização daquela cabeça do fêmur com esse desvio fica comprometida.
E aí Então, ela o vai índice de necrosando. necrose da cabeça, né, de morte da Sim. cabeça por falta de suprimento vascular é muito alto. Então não tem porquê você botar o osso no lugar e fixar com placa parafuso, já que o osso vai morrer. É. Não tem sangue. Então já substitui ali a Então, é cabeça. uma situação do que você já no primeiro momento indica a cirurgia de substituição. Aquela bipolar, né? Pode ser Depende, bipolar, ou pode ser total, pode ser o perfil dependendo, do sim, paciente sim, que você sim. está tratando. De como você vai tratar ali. Normalmente relacionado muito à demanda funcional Não de deu. cada pessoa. É. Esse tipo de cirurgia do trauma, em algumas situações, tem algumas situações que você pede pro fornecedor, né, pro material, ter 2 tipos de materiais dentro da sala, porque é uma surpresa o trauma, né? Acontece ali algumas coisas de chegar na hora ali e falar assim, pô, vou ter que fazer um outro tipo de abordagem. Pode acontecer isso? Pode. E você pedir, olha, eu quero 2 tipos de materiais. Sem dúvida. Assim, o trauma é aquela situação que você está sempre esperando o melhor, mas tem que estar preparado para o pior. Então, você cobre da melhor forma possível. Tá? Muitas vezes, numa sala, você pode ter um sistema de placa-parafusos, um sistema de haste intramedular e um sistema de fixação externa. E só no pré-operatório você realmente definir qual o melhor material de síntese a ser aplicado para aquela lesão. Muitas vezes até precisando combinar técnicas, né? Tem situações às vezes que a gente faz uma haste intramedular associada a uma placa, né? Pode acontecer para aumentar a estabilidade. Sim. Às vezes aparece um traço de fratura pré-operatoriamente, né? E você tendo o recurso do outro implante, você consegue corrigir aquilo no mesmo ato anestésico. Porque só vai ver quando abrir, né? Sim. Lógico que a TC, a radiografia, enfim, foi feito, você olhou ali, viu, mas tem alguma coisa que pode ser que aconteça. Ou até o tipo, a gente viu ali aquela fratura ali do oleclo, né? Foi do... Sim, foi isso. A supraintercondiliana de húmero. De húmero, né? E aí, dependendo ali alguma coisa, você pode ter alguma coisa, uma substituição da cabeça do rádio, pelo tipo da fratura. Tô falando assim, não daquele caso ali, mas um tipo de cirurgia que você vai botar uma fratura de cabeça do rádio. De cabeça do rádio. Você pode usar parafusos, pode usar placa parafusos, ou pela prótese, né? Um exemplo, né? Esse é um caso que... Tanto que tem empresas hoje que você, na caixa que atende a cabeça do rádio, você já tem as 3 opções de tratamento. Né? Você não precisa pedir, eu quero a caixa de prótese, a cabeça do rádio, eu quero a caixa de parafusos canulados, eu quero a caixa de placa e parafusos. Sim. Naquela caixa já vem tudo ali. Combo cabeça do rádio. Aquele ali para poder... que você precisa para tratar a cabeça não, isso do rádio. Isso para o médico é uma segurança absurda, né? Ter isso em sala. Muito bom. Para você ter ali a saída ali, né? Porque você monta ali, enfim. Segurança para nós e para quem está sendo tratado. Sim, lógico, com certeza. Bom, fratura exposta é sempre mais grave que a fechada? Não necessariamente, mas a exposição da fratura é um sinalizador de gravidade. É porque a gente sabe que a fratura exposta ela tem risco maior de infecção quando comparada a uma fratura fechada. Legal. Doutor, vamos lá. Aqui uma parte aqui, né? Uma pessoa deve fazer na hora de um trauma antes mesmo de chegar ao hospital. O que a pessoa pode fazer? Aconteceu o trauma... porque assim, vem aquele monte de gente e fala assim, ó, pega aqui... bota gelo. Depende do trauma. Depende do trauma, né? Dizer, mas um acidente em via pública. Não, o cara tá na pessoa... motocicleta e cai da motocicleta. A melhor coisa é você não mobilizar aquela pessoa. É você chamar quem esteja habilitado a tratar dessa Porque aparece muita gente para ajudar, né? Assim, só que essa ajuda... A boa vontade pode trazer uma complicação. Né? Uma mobilização, uma manipulação mal feita pode piorar o quadro inicial que a gente já tem ali pós-trauma imediato. Então, a melhor coisa é você manter aquela pessoa protegida de outros traumas, né? Sim. E sinalizar para o Corpo de Bombeiros, né? Para a Defesa Civil, tal, para a Polícia Militar, quem estiver mais próximo ali, para poder prestar o socorro. Até para preservar ali o paciente, porque... Alguém que seja tecnicamente habilitado para dar melhor assistência. Porque assim, na hora fica todo mundo, não mexe. Fica sempre aquele, não mexe. A outra, mas calma aí, tem que pelo menos tirar uma área de risco, que pode ser uma via pública, né? Bom senso. Risco, benefício, tudo. Tem muita coisa para ser... exatamente. E em casa, muitas vezes as pessoas tomam algumas atitudes também para levar também para o hospital, né? E isso também é somente um paciente com se for um idoso com uma fratura de colo de fêmur, né? Que aí é uma situação bem complicada. Bem complicada, né? Porque é muita dor, né? Ali e... É muito incapacitante essa fratura. Né? E aí tirar esse paciente do ambiente domiciliar, levar um atendimento de emergência, não é simples, não. E aí, então, é uma jornada meio sofrida.
Então, a vida do especialista em trauma ela não é fácil, né? Porque toda hora tem uma surpresa, uma coisa do nada, tal dia assim, tranquilo, pô, o sol e... Não vou te dizer que ela é fácil nem difícil, vou te dizer que ela é incerta, né? Ela é incerta, ela é né? irregular, é uma coisa que você pode passar um final de semana de sobreaviso e não operar ninguém. E tá tranquilo, como você pode pô, ter sobreaviso, você vai operar 12 pessoas no final de semana. Então, depende é uma daquele coisa, amigo que exatamente, voltou a jogar futebol naquele final de é semana, muito variável. né? E acontece direto. Então, a gente está chegando aqui já no final. Poxa, obrigado aí pelo É um bate-papo aí. prazer. Espero a gente ter outra oportunidade de bater outro papo. Tem muita coisa para falar aí. E trazer também conhecimento para aqueles que não entendem, não conhecem, não sabem. Sim. Muitas vezes tomar... Né, Como a gente falou aqui, né? Tentar passar uma informação Informação com um pouco mais de qualidade. de qualidade. Uma informação né? mais sólida. Sem ser o Google, É isso aí. o chat GPT. Não que o Google esteja errado, não. Não, mas... Tem muita coisa boa. Mas trazer uma coisa Uma mais... coisa mais filtrada, mais filtrada. E aí eu queria que o senhor deixasse aí fazer umas considerações finais aí, dizer também algo para aqueles que têm em casa, que tem o idoso, ou assim, os cuidados que possam ser tomados, enfim. Deixar uma palavra para a gente. Você já falou isso para nós, né? A melhor forma de você tratar é você prevenir. Né? Então, independente do problema, né? Se você se cercar de cuidados para evitar que ele aconteça, normalmente esse é o melhor caminho. Né? A prevenção é melhor do que qualquer tratamento secundário. A gente vê isso no dia a dia. Né? É aquela pessoa que eu não vou fazer o exercício, eu não vou me alimentar direito, tal. Tudo bem, mas vai ter uma hora que o preço chega. Na ortopedia, na maioria das vezes, é isso. É a pessoa que não respeita os seus limites, que né, quer fazer mais do que o seu corpo aguenta, quer arriscar alguma coisa que não está habilitada para fazer e acaba se machucando. Né? De uma forma mais suave, de uma forma mais grave. E aí, bom senso, né? Então, é isso. Precisando de um trauma, tendo uma fratura, alguma coisa. Vou deixar meu cartão contigo. Deixa aí, né? Ainda existe cartão? Ainda existe cartão. Sei, né? Não, agora a gente deixa aqui no... Agora, assim, ó, deixa aqui no Instagram. Aqui. Clica na bio. Clica na bio aí. A gente vai colocar aí depois aí. Ó. Mas eu tô feliz que o robô ainda não tá consertando o osso quebrado. Isso é uma coisa boa. Ah, é. Ainda não. Ele tá ali auxiliando só na precisão da próxima, mas ainda não... Em algumas coisas ele tá em algumas coisas ele tá arriscando, né? Mas ainda bem que ele precisa do profissional. Ele ainda não nos substitui. E é isso. Doutor, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Tá, pessoal, é isso. Nós estamos aqui encerrando mais um episódio do Pod Doutor. Então, depois clica aqui no nosso Pod Doutor _BR e nós vamos, assim, encerrar aqui o nosso podcast. Obrigado.